Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já deixo o seu gostei nesse vídeo. E meus irmãos, esse vídeo é um vídeo que eu queria muito gravar, porque eu estou muito feliz. O que é que aconteceu? Eu finalmente terminei de ler a Bíblia inteira pela primeira vez. Exatamente. Eu tenho 15 anos de crente, 15 anos de ministério, 15 anos que aceitei Jesus, mas somente agora eu consegui ler a Bíblia inteira pela primeira vez. E eu quero contar para vocês a minha experiência ao ler a Bíblia inteira, o que eu aprendi, o que me chamou a atenção e o porquê é importante ler a Bíblia inteira, pelo menos uma vez. Todo cristão deveria ler ela inteira. Então vamos lá. Primeiramente, eu queria falar que já houveram várias tentativas de eu ler a Bíblia inteira. Logo no início, lá nos primeiros anos de conversão, eu, juntamente com o meu irmão, a gente tinha o costume de iniciar a leitura bíblica de Gênesis e a gente começava a ler e a gente lia 3 capítulos por dia. Só que quando chegava em um certo ponto, a gente parava, às vezes em Gênesis mesmo, às vezes em Êxodo, às vezes em Levítico, e a gente parava de ler. Aquele pique do início, aquela vontade, ela saía, ela acabava e a gente parava de ler. Aí, muito tempo se passou, eu consegui ler vários livros da Bíblia, mas eu nunca tinha pegado realmente a Bíblia para ler ela de forma completa, tá? Porque a Bíblia é um livro que ela deve ser estudada, mas também somente a leitura básica da Bíblia, ela já ajuda muito, tá? Porque tem muitas pessoas que nem leem a Bíblia, quem dirá estudar a Bíblia, não é verdade? Então, eu peguei a Bíblia para ler de uma forma completa, mas eu nunca conseguia. Eu sempre parava naqueles livros grandes que eu achava muito que era muito grandes, eu não tinha o costume, o hábito da leitura, tá bom? Então o que é que aconteceu? Houve um despertamento da minha vida quando eu ouvi de uma pessoa que era nova convertida, uma mulher que era nova convertida, e eu conversando com ela, ela disse o seguinte, ela falou que estava lendo a Bíblia e que estava quase terminando, ela já ia em Atos dos Apóstolos, já tinha lido todo o Antigo Testamento e estava em Atos dos Apóstolos. Então aquilo para mim foi um despertar, porque eu havia tantos anos de crente e nunca tinha lido a Bíblia completa. E aquela mulher era nova convertida, mas estava já quase terminando a Bíblia. Aquilo foi para mim como se caísse uma fenda dos meus olhos. Eu vi o quão era a minha situação espiritual a respeito da leitura da palavra de Deus. E principalmente alguém que tem influência na palavra de Deus, alguém que prega, alguém que o chamado é em cima da palavra de Deus, do ensinamento, da pregação do evangelho. Então, isso para mim foi um despertar, porque não adianta somente eu ter estudado a Bíblia, se eu nunca tinha lido ela por completo, tá? Para você se especializar em uma área, é preciso você conhecer todos os pontos daquela área. Então não tem como eu me especializar na Bíblia se eu não li pelo menos uma vez ela por inteiro, tá bom? Então isso para mim foi um despertar e eu consegui ler a Bíblia. Comecei e eu consegui da seguinte forma. Eu li primeiro os livros pequenos da Bíblia. Eu comecei naqueles livros pequenos, aqueles livros de poucos capítulos, e depois fui para os maiores. Eu iniciei no Novo Testamento, li todo o Novo Testamento, as cartas, os evangelhos, Apocalipse, Atos, e depois eu fui para o Antigo Testamento. E a primeira coisa que eu já observei é o quão pequeno é o Novo Testamento em comparação com o Antigo. O Novo Testamento ele é quase um terço ou um quarto do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é muito grande comparado ao Novo Testamento, tá? Em questão de livros, capítulos e versículos. Então, eu iniciei o Novo Testamento, terminei bem rápido, mas o Antigo Testamento aí foi mais complicado. Tem livros enormes, grandes,
mas eu aprendi muito da parte de Deus. Então vamos lá. Consegui terminar de ler a Bíblia, graças a Deus. Todas as vezes que eu lia um capítulo, eu ia marcando aquele capítulo que eu li, e sempre que eu via algum texto interessante ou que me chamava atenção, eu marcava aquele texto para que quando eu passar por lá, eu lembrar, passei por aqui, porque o texto eu achei interessante, tá bom? Mais uma coisa que eu observei enquanto eu li a Bíblia, que me chamou a atenção, é que existem muitos textos que a gente conhece decorado, só que a gente não sabe onde está escrito. E quando você lê a Bíblia por completo, você vê esses textos e você não sabia que estavam ali. E você entende o contexto daquela palavra, daquele versos. Porque muitas vezes alguns textos bíblicos são tirados de contexto. Eles são aplicados, falados isoladamente, e a gente não sabe o real significado daquele texto. Mas quando você ler a Bíblia por completo, você sabe qual é o real significado de muitos textos, porque você sabe do contexto, tanto na leitura, quanto o contexto histórico daquele livro, tá bom? Então, foi uma experiência muito boa que eu tive ao ler a Bíblia por completo. É um livro extraordinário, tá bom? Pretendo ler mais vezes e mais rápido agora, tá? Não demorar tanto tempo, mas se você ainda não leu a Bíblia completamente, leia. É um livro que vai nos ajudar profundamente, certo? Então é o manual do cristão, né? O manual do crente. O crente que não lê Bíblia, ele está morto espiritualmente, pois não se alimenta do pão diário, tá bom? Então, terminei, graças a Deus, uma experiência única e extraordinária. Confesso que a minha vida espiritual, ela só melhorou bastante a partir do momento que eu comecei a minha leitura diária da Bíblia. Comecei o meu devocional bíblico, tá bom? Então, tanto minha vida espiritual, quanto as minhas pregações, quanto os meus esboços se tornaram bem mais fáceis de se elaborar, porque eu tenho uma compreensão melhor da palavra de Deus agora que eu li a Bíblia por completo, tá bom? E também porque a gente pode dizer o seguinte: quando alguém perguntar algo sobre a Bíblia, você pode ter a moral de dizer assim: eu já li a Bíblia por completo, tá? Então, por exemplo, imagina se eu não li a Bíblia por completo e alguém dizer um texto e eu dizer isso não está na Bíblia, ele dizer, mas você já leu por completo? E eu dizer não. Ou seja, eu não tenho moral para falar nada, já que eu não li tudo. Então agora eu posso dizer: terminei, li a Bíblia por completo, tá bom? Isso é algo que não só quem prega, ou só quem tem chamado no lado da palavra, mas para todo cristão é muito bom ler a Bíblia completa, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Eu tenho um projeto mais para frente também de ler os livros apócrifos, aqueles livros que não são canônicos na Bíblia, e trazer para vocês o porquê esses livros não são canônicos. Porque é que aqueles livros apócrifos, eles não estão na Bíblia, os motivos por isso, tá certo? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus vos abençoe. Fique com ele. Eu acho que não esqueci de nada. Tinha algumas coisas para falar. Eu acho que eu falei tudo, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Fique com ele. E até a próxima, se assim Deus permitir.